que falar sobre inteligência emocional? Eu já falei um pouquinho aqui, né, sobre como a inteligência emocional ela impacta no nosso desempenho, na nossa performance, mas ela impacta também nos nossos relacionamentos. A inteligência emocional, ela hoje em dia, ela é considerada tão importante quanto aquele coeficiente. Lembra aquele coeficiente de inteligência, né? Que você falava de antigamente, bem antigamente mesmo, que você falava, fulano é muito inteligente, ele tem um QI muito alto. Hoje em dia se fala além do QI, do QE, que é o coeficiente emocional, que é capaz. Às vezes a pessoa ela tem uma inteligência muito alta, mas ela não sabe lidar com pessoas, ela não sabe lidar com as emoções, e apesar daquela inteligência muito alta, ela não consegue se relacionar. Quando você está numa empresa, por exemplo, ou quando você está numa sociedade, numa família, qualquer coisa que seja, né? Hoje em dia é difícil você conseguir ficar totalmente isolado. Por mais inteligente que você seja, por mais que você tenha desenvolvido milhões de habilidades técnicas, se você não for capaz de desenvolver habilidades comportamentais, você vai ter dificuldade de se incluir naquele grupo. Todas as emoções, elas ocupam um lugar na nossa vida. E isso é muito importante da gente entender. É muito comum as pessoas acharem que uma pessoa que tem um alto índice de inteligência emocional só tem sentimentos bons. É aquela pessoa que vive feliz, alegre, que transborda amor. E não é isso. Uma pessoa que tem um alto índice de inteligência emocional, ela também fica triste, ela também fica com raiva, ela também tem emoções ditas como negativas, mas porque tanto as emoções positivas como as emoções negativas são importantes para que a gente saiba lidar com o nosso dia a dia. Isso daqui não é a construção de uma vila de unicórnios, onde tudo é arco-íris com algodão doce. Não é isso, é vida real. E na vida real acontecem coisas boas e coisas ruins, e a gente precisa saber lidar com isso. E na nossa vida existem momentos em que a gente está com emoções mais positivas e momentos que a gente está com emoções mais negativas. Qual é a diferença de quem tem um alto índice de inteligência emocional para quem não tem esse alto índice de inteligência emocional? É a capacidade de navegação. Uma coisa ruim que aconteça na vida de uma pessoa que tem alto índice de inteligência emocional, ela consegue absorver e neutralizar aquilo e gerenciar aquilo dentro dela, sem ficar se remoendo, sem ficar sem comprometer a própria jornada rumo aos seus objetivos, sem extravasar de uma forma que depois ela se arrependa. Uma pessoa que não tem inteligência emocional é aquela pessoa que a gente fala que não tem filtro entre a cabeça e a boca, e acaba falando o que vem porque ela reage intempestuosamente ao que está acontecendo ao redor dela. Ela fala muitas vezes o que ela está sentindo naquele momento sem conseguir interpretar e acaba se comprometendo, se colocando numa situação muito mais difícil. Ou então ela não fala nada, ela não tem a explosão, digamos assim, mas ela fica ruminando aquele sentimento ruim, e isso também faz mal, tá? Uma pessoa que não expressa seus sentimentos ruins não significa que tenha alto índice de inteligência emocional. A inteligência emocional está associada a você saber navegar em suas emoções, tanto as positivas quanto as negativas, mas não em você não demonstrar as emoções negativas, tá? Não somos robôs, então assim, não dá para você achar que você sempre vai estar feliz, alegre, contente. Não, não é assim. A vida acontece e a questão é a gente saber navegar e lidar com essas situações do dia a dia. Então, todas as nossas emoções, elas ocupam um lugar na nossa vida. E todas essas emoções não só ocupam um lugar, mas elas são úteis, porque elas dizem alguma coisa sobre a forma como você está interpretando a sua realidade. E se você começa a perceber que você tem mais emoções negativas do que positivas ao longo de um dia durante muito tempo, talvez a sua realidade precise de uma mudança mais drástica. Você precisa repensar se o lugar que
você está realmente é o lugar ao qual você pertence. Tá? Porque muitas vezes a gente está naquele lugar porque de alguma forma a gente chegou naquele lugar, mas é um lugar em que os nossos valores não são respeitados, a nossa personalidade não é respeitada, a gente não consegue nutrir as nossas emoções positivas. Emoções negativas vão acontecer? Sim, vão. A gente vai precisar saber navegar com ela. Mas você tem que pensar que se você quer ter uma vida em que você tem um alto índice de bem-estar, e a gente fala muito sobre isso daqui também, né? Porque quando a gente fala sobre motivação, eu trago para vocês vários elementos da psicologia positiva, que é, sim, a ciência de estudo da felicidade e do bem-estar. Para você ter um alto nível de bem-estar, você precisa se encontrar num ambiente em que você seja capaz de nutrir muito mais emoções positivas do que negativas.